Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui no nosso canal, no Clube dos Poupadores, no Face, no YouTube, para a gente conversar hoje sobre educação financeira. Nós estamos vivendo um momento muito grave no mundo inteiro, esta pandemia, que vai ressignificar muito das coisas com as quais nós estávamos acostumados, porque de fato era nossa rotina. Primeiro nos privamos da liberdade de ir e vir. E agora temos que olhar com um olhar diferente do impacto que a pandemia provocou, além das mortes, que é o pior, os seus efeitos também sobre a economia. Nós sabemos que muitos trabalhadores brasileiros estão desempregados, que muitos autônomos não estão tendo condições de exercer seus ofícios, muitos comerciantes não estão conseguindo abrir as suas portas. E diante desse quadro avassalador que aconteceu tão de repente sem avisar, ficam algumas lições. Lições essas com as quais eu já falei aqui no nosso grupo, aqui no nosso clube, da importância da educação financeira, da importância de nós aprendermos a lidar melhor com as nossas finanças. Isso implica, por exemplo, a nossa capacidade de criar um orçamento doméstico que nos faça, que nos possibilite usar racionalmente do nosso dinheiro. Ao mesmo tempo também, isso implica dizer que é preciso que a gente, além do orçamento doméstico, compreenda a necessidade de ter o que nós chamamos de reserva de emergência. Exatamente para situações como essa, que acontecem de repente sem avisar. E na maioria das vezes, nos pega despreparados. Então, o que é a reserva de emergência? Como o próprio nome indica, é uma reserva financeira que eu deixo para as horas difíceis, para aquelas despesas que não estavam no nosso circuito e que vão acontecer por situações imprevisíveis ou não. Então, por exemplo, pessoas que perderam o seu emprego, pessoas que não estão podendo exercer seu ofício, pessoas que precisaram de um atendimento médico particular. Como se saem se não tem uma reserva de emergência? Então, a reserva de emergência, ela deve ser calculada como base e guardada, para as horas necessárias, tendo como base de 6 meses a 12 meses a sua despesa mensal. Então, se você tem uma despesa mensal, por exemplo, de R$2.000, a sua reserva de emergência seria de 12 a 24 mil reais. Se sua despesa é de R$5.000, sua reserva de emergência teria que ser de 30 a 60 mil reais. Essa reserva de emergência é exatamente a oportunidade que você vai ter de utilizar aquele dinheiro enquanto se reemprega ou utilizar aquele dinheiro para uma necessidade emergencial que não pode esperar. Por isso nós chamamos reserva de emergência. É tão importante entender e compreender essa dimensão, porque ela evita o endividamento familiar. Como a grande maioria dos brasileiros não tem reserva de emergência, em situações excepcionais, em situações emergenciais, o que faz o brasileiro? Vai ao banco e contrata empréstimo com juros escorchantes e cria um alto endividamento, que aí para você ver essa bola de neve que vai sendo construída, para você ver o final dessa história, na maioria das vezes, ela é bastante trágica. Por isso que poupar e guardar uma parte do seu dinheiro para a reserva de emergência é o primeiro passo que você tem na sua vida financeira. Ao mesmo tempo, deve olhar principalmente nesse momento com o cuidado necessário para não gerar endividamento. Uma coisa que a pandemia nos ensinou é que muitas vezes a gente compra muito supérfluo, coisas que não são necessárias. Talvez os nossos guarda-roupas, as nossas despensas, a nossa cozinha estão cheias de coisas que não são utilizadas. E aí é que vem a ideia do minimalismo. E o que é o minimalismo? É a nossa capacidade de viver com menos. Eu não preciso ter 8 pares de sapato. Eu não preciso ter 30 blusas. São situações com as quais você agora se depara e que precisa ressignificar para a sua vida.
essa pandemia ela vai ser um grande passo para um redimensionamento de como nós vivemos, como nós nos relacionamos ecologicamente, como nós nos relacionamos sustentavelmente. Então, muitas das despesas que nós fazemos, elas são supérfluas, elas são desnecessárias. Então, a reserva de emergência, voltando ao assunto, ela é fruto de uma consciência racional de consumo. Como eu não consumo desequilibradamente, eu sei que uma parte do meu salário, antes de eu pensar em qualquer investimento, deve ser guardado mês a mês para que eu compunha uma reserva de emergência. Se os brasileiros tivessem uma reserva de emergência, com certeza estariam atravessando essa pandemia com muito mais tranquilidade. Porque, embora estejam assustados com as mortes, ainda mais com medo de perder o emprego e de não conseguir garantir a sobrevivência de suas famílias, isso é um mal grande e terrível e que faz com que muitos entrem numa ensaiada de ansiedade, de tensão emocional, somatizando, comprometendo a sua saúde física e mental. Então, o cuidado, a educação financeira, ela é fundamental, ela é condição sine qua non para um país. Infelizmente, não está nos nossos currículos escolares, mas é preciso essas noções básicas para a gente construir um futuro sustentável. Então, eu queria não ser mais longevo nesse vídeo, mas dizer a vocês, compunha a sua reserva de emergência. Tenha uma parte do seu dinheiro guardado para as horas necessárias. E pense 2, 3, 4, 5 vezes antes de contrair uma dívida. Pense se de fato aquilo que você vai comprar é necessário, é essencial, não pode ser adiado para um outro momento, para uma outra condição. Tenha sempre muito claro que o objetivo principal seu é evitar o endividamento, evitar cartão de crédito com pagamento mínimo, cheque especial, evitar juros escorchantes que são cobrados nesses contratos de crédito que podem levar você a uma falência, a uma insolvência civil. O cuidado é necessário. E a educação financeira começa desde cedo. Saber ter um consumo racional, evitar o endividamento, o autoendividamento, construir um orçamento doméstico planejado a 4 mãos, esposa, marido, e se os filhos também participem desse processo, que aí a gente vai conseguir atravessar invernos existenciais como esse com muito mais serenidade. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.